Boa noite. Mais uma aula do professor Vinícius Lemos sobre processo civil na fase recursal. Vamos falar hoje sobre declaração de inconstitucionalidade. Para falar sobre a declaração de inconstitucionalidade, a gente tem que voltar e falar sobre controle de constitucionalidade. Não tem como falar sobre inconstitucionalidade sem pensarmos no controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade insta saber que ah, toda lei que passa por um processo legislativo e nasce, ou seja, é sancionada pelo Poder Executivo, seja uma lei municipal, estadual ou federal, ela nasce com uma presunção de constitucionalidade, simplesmente por passar por um processo legislativo. A Constituição diz como que as leis nascem a partir do momento que a lei cumpre o que está na norma, como devem ser as leis, ela já nasce prevendo que tem uma constitucionalidade. Porém, as nossas câmaras, os nossos entes legislativos podem cometer erros e dentro de uma hierarquia ou uma sintonia que a lei infraconstitucional tem que ter com a Constituição, ela não pode ter conflitos. Se tiver conflito, nós temos duas formas de dirimir esses conflitos. Seja o controle de constitucionalidade concentrado, realizado por aqueles entes legitimados pelo artigo 103, somente aqueles que vão ter a possibilidade de entrar com a DIN, a DC e a DPF e fazer um efeito erga omnes. Para nós aqui na aula de hoje, quando falaremos sobre declaração de constitucionalidade como forma incidental recursal, a gente fala de controle de constitucionalidade difuso. Se é controle de constitucionalidade difuso, acontece em qualquer processo. Qualquer processo de uma situação real em que tiver um confronto com uma norma na vida real, num caso em concreto, você tem o controle de constitucionalidade difuso. Esse controle de constitucionalidade difuso é a legitimidade de qualquer pessoa vai ter a possibilidade de realizar esse controle de constitucionalidade, ou seja, requerer para um juiz que ele emita aqui o seu juízo de valor sobre a validade ou não dessa lei perante a Constituição. Ele vai ter um efeito concentrado, isso quer dizer somente entre as partes daquele processo. Então, o efeito desse controle difuso ele fica concentrado entre aquele autor, aquele réu e aqueles fatos. E tem a competência de qualquer tribunal. Se for em primeiro grau, o juiz de primeiro grau vai fazer isso. Se for em segundo grau, o juiz de segundo grau vai fazer isso. Se for no STJ, o STJ vai fazer isso. Ou se for no STF, o STF fará isso. Ou até nos tribunais que não são tribunais civis, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, o eleitoral e tudo mais. Sempre que você tiver uma inconstitucionalidade ou arguída, você tem que enfrentar. Por quê? Porque o juiz tem que resolver aquela questão. E aí, dentro dessa declaração de constitucionalidade em relação ao controle difuso, nós temos duas possibilidades. Aqui que a gente pensa nessas duas possibilidades, ainda não entrando na declaração de constitucionalidade que nós vamos ter no artigo 480. A gente entra aqui, ela tem a divisão de mérito e a divisão de incidente. O que seria uma declaração de constitucionalidade como um mérito? Isso quer dizer que eu, sofrendo os efeitos daquela lei, eu entro com uma ação específica para desconstituir aquele ato perante a mim, ou a minha empresa, ou aquele órgão jurídico que eu represento. Então aqui você tem uma ação que ele visa com que a lei seja declarada inconstitucional para ele. Somente para ele. Controle de constitucionalidade difuso. Mas eu só quero para mim. Aí eu demonstro o prejuízo, a vinculação, o caso em concreto que a lei afeta, e aí eu tenho a ação que no mérito, na parte dispositiva da sentença, ele vai ter que dizer: julgo procedente a ação, e aí julgo procedente a ação, e se for procedente a ação será pela inconstitucionalidade ou julga procedente. Então ele já tem aqui, dentro do motivo pelo qual você entra com a ação, a inconstitucionalidade como requisito dessa ação, como motivo pelo qual essa ação existe.
Então, a própria resposta jurisdicional sobre isso é uma resposta de mérito, na parte dispositiva da sentença. Isso não importa para a gente na declaração de constitucionalidade que a gente vai falar agora. A declaração de constitucionalidade que importa para a gente, que está no artigo 480 do Código de Processo Civil, que fala declaração de constitucionalidade como incidente recursal, ela está aqui enquadrada como incidente. Se ela é incidente, ela não é mérito. Isso quer dizer o quê? O seu mérito é qualquer outro motivo dentro de uma ação. Uma ação de cobrança, uma ação de obrigação de fazer, uma execução de uma dívida, uma ação de dano moral, dano material, perdas e danos, qualquer coisa. O mérito da ação é qualquer coisa. Porém, no meio do andar da ação, você se esbarra com uma lei. E essa lei influencia na ação. E aí você vai ter que verificar, pela arguição de uma parte ou de outra, ou do próprio juiz, se essa lei é inconstitucional ou não. E a inconstitucionalidade contida nessa lei pode afetar o mérito. E aí que a gente pensa, não é mérito a inconstitucionalidade. Você não quer a inconstitucionalidade para julgar procedente ou improcedente a ação. Só que como o tribunal se manifestar, influencia no julgamento de mérito. E aí a gente vai chamar isso de prejudicial de mérito. Não é mérito, tem que ser julgado antes do mérito, mas esse incidente que não transita em julgado, ele vai fazer o quê? Uma prejudicial de mérito. Quando tem essa prejudicial de mérito, e aqui o Fred Didier, como esse nome que o Código coloca, declaração de inconstitucionalidade, é algo muito amplo. Qualquer juiz, quando declara, ele faz uma declaração de inconstitucionalidade, aí ele prefere colocar o nome de decretação de inconstitucionalidade recursal. Mas está no Código como declaração de inconstitucionalidade, então a gente leva como declaração de inconstitucionalidade. Aí, em algum momento, você tem que alguém arguir isso. Como seria isso? Alguém falar, eu acho que é inconstitucional essa lei. Quem tem legitimidade? Quem tem legitimidade aqui, o MP, a parte, tanto o autor quanto o réu, quanto o juízo. Então aqui nós temos uma matéria de ordem pública, por isso que o juízo poderá se manifestar. Por quê? Porque se ele verificar que uma lei é inconstitucional, ele já pode passar essa possibilidade. Aí aqui nós temos a análise de possibilidade da arguição. Alguém arguiu, aí você verifica aqui que em primeiro grau pode ter essa arguição. Como seria em primeiro grau? Ela já pode vir de primeiro grau. Pode ser que em primeiro grau o juiz já tenha decidido. Se o juiz em primeiro grau tiver decidido e aí vier numa apelação, é óbvio que a apelação vai falar sobre ela e aí o próprio juízo de segundo grau pode falar sobre ela. Então ela pode vir de primeiro grau já com essa matéria arguída. Mas o Código coloca no artigo 480 como se argue a partir do recurso, esse incidente recursal. E aí vamos falar sobre isso, mas que também vale para quando vem de primeiro grau. O momento da arguição. Se você tem uma sentença, você pode arguir logo depois da decisão, no recurso em si. Você pode entrar com recurso e no recurso colocar lá da declaração de constitucionalidade ou da discussão da constitucionalidade de tal lei. Isso quer dizer o quê? Você já abre no seu próprio recurso. É o mais interessante a ser feito, que aí você já vincula o julgamento e não precisa peticionar posteriormente. Se você não fez durante o recurso, você pode fazer aqui uma petição apartada, uma petição à parte. Ou, no caso do MP, um parecer. Ele pode também se manifestar nesse parecer. A parte pode se manifestar durante a sustentação oral. Então aqui ele pode se manifestar durante a sustentação oral. Ele sustenta oralmente perante o tribunal e diz sobre a inconstitucionalidade dessa lei.
E o MP e o juízo podem, na sessão de julgamento, quando lhe for dada a palavra, ele pode se manifestar arguindo isso. Uma vez arguída a inconstitucionalidade, acontece o efeito de todo o incidente. Suspende o julgamento principal. O julgamento principal a gente vai levar em consideração aqui o julgamento de um recurso, o julgamento de uma remessa necessária ou o julgamento de uma competência originária. Qualquer um dos três pode, não tem uma vinculação diretamente com o recurso. Por isso chamamos de julgamento do processo principal. Aí para o processo principal, para análise da inconstitucionalidade na Câmara, no órgão menor. Aqueles três desembargadores vão fazer essa análise. Se eles rejeitam, ou seja, não visualizamos a inconstitucionalidade, a lei então é constitucional, volta para o julgamento do processo principal. Se era um recurso, rejeitamos, a lei é constitucional, vamos julgar o recurso com base na lei sendo constitucional. Se tem o acolhimento, isso quer dizer uma suspeita de inconstitucionalidade, aí nesse caso eles não podem julgar. Por quê? Porque não é competência de uma Câmara falar sobre inconstitucionalidade. Aí eles vão fazer a remessa para o Pleno. O Pleno é o órgão competente de cada tribunal para julgar a inconstitucionalidade de uma lei. Somente o Pleno é a chamada reserva de plenário. E aí faz a remessa para o Pleno, que vai ter a sua própria secretaria, departamento ou qualquer nome que possa se dar. Vai ser feita uma remessa para todos os membros do Pleno, eles receberão cópias do incidente em si, vistas para o MP para manifestação, e o MP aqui, como é matéria de ordem pública, ele tem interesse e vai se manifestar necessariamente, e depois aqui existe a possibilidade de manifestação dos legitimados do artigo 103. Isso quer dizer o quê? Os legitimados do artigo 103, presidente da República, vice-presidente, mesa diretora e assim por diante, partidos políticos, OAB, conselhos federais, eles podem se manifestar. Por quê? Porque eles têm uma legitimidade do controle de constitucionalidade concentrado. Então aqui eles podem participar como interessados, e interessados não no julgamento do recurso, assim, no julgamento do incidente, para eventual ação declaratória de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Então por isso que eles podem se manifestar. Vai para a sessão de julgamento. Na sessão de julgamento do Pleno, vai se decidir pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade. Porém, somente a maioria absoluta do Pleno que garante a inconstitucionalidade. Aqui em Rondônia nós temos 21 desembargadores como membros do Pleno. Então nós precisamos de 11 votos para a declaração de uma inconstitucionalidade. Se por acaso naquele dia tiver 20 desembargadores e ficar 10-10 ou 10-9 pela inconstitucionalidade, não importa. Não alcançou maioria absoluta, por mais que a inconstitucionalidade tenha ganho, ele vai ter uma vitória, mas não vai levar, porque somente a maioria absoluta para declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Decidido o incidente de inconstitucionalidade, e aqui independe sobre a constitucionalidade ou sobre a inconstitucionalidade, qualquer um dos dois resultados volta para o julgamento principal, e esse julgamento principal vai levar em consideração o que foi decidido no incidente. Se a lei era constitucional ou se a lei era constitucional. Decidido lá, vincula o julgamento a levar em consideração o resultado dessa lei. Diferentemente da uniformização, que esse julgamento do Pleno não tem a possibilidade de recurso, na declaração de inconstitucionalidade tem. A lei diz que não tem, mas o STF, pela súmula 513, vai dizer que esse julgamento realizado pelo Pleno aqui, cabe um recurso extraordinário somente sobre ele. Aí você teria que entrar com recurso extraordinário aqui e depois o recurso do julgamento principal, o recurso cabível, o recurso especial e tudo mais. E aí você teria dois recursos para a mesma situação. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre declaração de inconstitucionalidade.
mais uma aula do professor Vinícius. Acesse a nossa página no Facebook, Professor Vinícius Lemos, curta a página, participe do nosso grupo de estudos, entre no YouTube, Professor Vinícius Lemos, veja os vídeos e participe e tenha um bom estudo. Até mais.